E agora, a gente vai falar sobre tipos de promotores versus cachê. Quando a gente fala de cachê, geralmente dá aquele burburinho, né? O pessoal começa a reclamar, falar que não é um valor unificado, cada lugar é um valor, cada agência é um valor. Mas lembrando que é difícil a gente unificar valor de cachê, porque isso depende de muitas circunstâncias. Depende do tamanho da empresa que está contratando a agência, do quanto ela pode pagar, depende da região que você mora, enfim. Essas variantes a gente vai comentar aqui daqui uns 2 slides, mais ou menos. Mas a princípio eu vou mostrar para vocês uma média de cachês praticados em algumas agências que a gente pesquisou aqui em Salvador. A gente pegou os valores dessas agências e fez uma média, certo? Inclusive, essa divisão aí de tipos de promotores a gente solicitou para uma agência aqui de Salvador e ela passou para a gente, agora a gente está replicando para vocês. Então, existem 4 tipos de promotores. O primeiro, aquele que faz um receptível nível AA, né? E é uma pessoa que fala mais uma língua. Então, essas meninas, geralmente, a exigência da aparência delas é muito maior, porque geralmente elas fazem aquele salão de automóvel, enfim, o objetivo delas é atrair o público, né, a atenção do público para aquele produto, sem contar que ela precisa saber uma outra língua, porque o público que frequenta esses eventos geralmente tem pessoas de fora e ela precisa saber se comunicar. Então, assim, em todas as carreiras, em todas as profissões, quanto mais raro você é, quanto mais difícil é de achar você, mais você vai ganhar. Então, como vocês podem reparar aí, a primeira coluna, os cachês são muito maiores, né? Porque esse tipo de promotor é mais raro de se achar. Logo em seguida, nós temos o promotor nível A, que também a exigência é um pouco maior também, mas ela não fala outra língua, logo o cachê diminui. Vem o outro tipo de promotor que é nível B, promotor em contato com o público, geralmente degustação, demonstração. A exigência é grande em cima também de saber abordar, né? Em todos os tipos de ações, mas aí também em técnicas de vendas, a exigência de aparência já é menor. E o nível C, entregas de material. Aí, a quantidade de pessoas aptas a fazer esse trabalho já aumenta bastante. Logo, se existem muitas pessoas disponíveis a fazer esse tipo de trabalho, o cachê tende a diminuir também. Geralmente a pessoa faz ali uma entrega de panfleto num semáforo, né? Pode utilizar inclusive um boné ali, uma viseira, usar um camisetão com a marca da empresa. Então a exigência é menor, logo o cachê diminui bastante. Aí você pode reclamar, nossa, tá bem diferente dos cachês que são praticados aqui na minha região. Voltando a dizer que essa é uma média e isso varia muito de acordo com vários fatores que a gente vai ver em seguida, tá bom? E agora que a gente já viu qual que é a média de cachê diário por cachê e tipo de promotor, mas você sabe dizer quanto que é a média que um promotor ganha por mês? Né? Porque a gente precisa saber, isso é muito importante. Como é que a gente vai se planejar para pagar nossas despesas fixas? Porque assim como as outras pessoas, a gente também tem que pagar água, a gente tem que pagar luz, a gente tem que pagar telefone. Como é que a gente faz para saber essa média, né? Logo no módulo de gestão de tempo, a gente vai dar uma estudada maior nesse ponto. Mas aqui a gente vai apresentar para vocês uma média que a gente pesquisou, né? Fez uma pesquisa com promotores de todo o Brasil e aí a gente pegou uma média também para apresentar aqui para vocês. Mas lembrando que isso varia muito e varia de acordo com o quê, né? Trouxe 4 variações aqui possíveis para modificar o valor da média do cachê mensal. Primeiro, se você trabalha como promotor em tempo integral ou se você trabalha como promotor só aos finais de semana. Obviamente, aqueles que trabalham em tempo integral têm um valor, uma média de cachê mensal muito maior do que aqueles que trabalham só aos finais de semana, com o objetivo só de acrescer aí sua renda mensal, né? Então, não é porque sua amiga ganha aí R$ 2.500 por mês que você também vai ganhar. Isso depende também se você vai trabalhar todos os dias como ela faz, né? Vamos supor.
Também depende do tempo que você trabalha, né? Geralmente pessoas que trabalham há muitos anos já como promotores de eventos já têm um network maior, já tem aquelas agências mais certas que costumam trabalhar com elas, já conseguiram fidelizar alguns clientes, então eles têm muito mais demandas, né? Costumam ter pelo menos mais demandas do que aqueles que acabaram de começar. E também a variação pode vir de acordo com a região que você mora. A gente sabe que em outras profissões também, geralmente sul, sudeste, costuma pagar melhor do que outras regiões. Às vezes aqui, por exemplo, em Salvador, a gente faz uma ação de 6 horas e ganha menos de que uma pessoa que está fazendo uma mesma ação lá em São Paulo de 4 horas. Isso depende mesmo, até porque lá em São Paulo, lá no Rio, tem muitas empresas de fora, muitas multinacionais, né, que têm um poder de compra muito maior do que outras que a gente acostuma prestar serviço, né, aqui em outras regiões. Mas enfim, isso varia muito de acordo com a região mesmo. E o último ponto aqui que eu destaquei, que também faz com que esse cachê mensal varie, essa média de cachê mensal varie, é você mesmo, né? Que tipo de promotor você é? Você é uma pessoa que é comprometida, eficiente no seu trabalho, faz bem o seu trabalho? Vale salientar que não é qualquer pessoa que é um bom promotor. Isso depende, tem características que são mais buscadas por agências para que seus promotores apresentem lá na ponta. Então, a gente vai até comentar quais são as habilidades, as competências que são mais interessantes promotores terem, e os promotores que têm essas habilidades, essas competências costumam se destacar mais nesse meio. Então, há essas variâncias aí que eu acabei de mostrar para vocês. Mas vamos lá mostrar então a pesquisa que a gente fez com vocês para a gente ver essas médias, tá? Isso aí é o tipo de cachê médio com a pandemia e o cachê médio sem a pandemia. Claro que na pandemia o valor médio aí despencou de vez, então um cenário bem complicado mesmo, mas já dá para a gente ter uma noção mais ou menos olhando para o gráfico de cachê sem pandemia, né? 39% das pessoas responderam ganhar uma média de R$ 1.200, 31% de R$ 2.000, 17% R$ 800 e outras pessoas, 12,5% de pessoas falaram outros valores. Inclusive, algumas pessoas me chamaram no privado e falaram que ganham em média R$ 2.500 e R$ 3.000. Lembrando que existem, né, as variações, como a gente já comentou. Beleza? Então vamos para o próximo bloco. O próximo bloco a gente vai falar sobre roupas, né? Tipo de roupas adequadas para tipos de jobs diferentes. Então vamos lá?